Bom dia, galera. O pessoal tem perguntado constantemente, né, sobre gatilhos, né, sobre Kindles, gatilhos mais especificamente. E aí eu resolvi fazer esse vídeo. Na verdade, eu tô até devendo isso para minha turma já tem um tempo, porque é um assunto que eu detesto abordar, cara. Eu acho que é um assunto extremamente prejudicial para quem está operando, porque vocês vão ver aqui que a gente vai desenvolver alguns gatilhos, alguns não, tá? Eu trabalho com 4 gatilhos. Esses quatro aqui que eu vou desenvolver hoje. E vocês vão perceber que na maior parte do tempo esses gatilhos induzem a erros, né? A erros consecutivos, inclusive, porque vai ter momentos no mercado que você vai ver um gatilho após o outro, fora de contexto, e acaba sendo muito difícil você definir quando o contexto é correto e quando não é. Então, eu ainda acredito que o melhor sistema de execução de operação seja aquele que a gente fez ontem no vídeo lá, analisando topos e fundos, né? À medida que ele vai construindo topos e fundos ascendentes, até que ele pare de fazer, você vai trabalhar na ponta comprada, pegando esses pequenos rompimentos ali, ou até comprando embaixo de barras, ou enfim, comprando meia barra. Tem vários sistemas de você executar. Mas, né, para a alegria do povo, a gente vai fazer esse vídeo e eu espero ser o mais rápido possível, tá? Que eu quero utilizar ainda hoje algum desses sinais. Bom, aqui eu organizei esses 4 gatilhos que eu vou construir com vocês e vamos começar pelo gatilho pivô. Tá? O gatilho pivô, ele é basicamente um gatilho que indica um topo ou um fundo, né? Um pivô de alta, um pivô de baixa. E como a gente já vem falando há um certo tempo, ele nada mais é do que essa construção básica aqui. Aqui, por exemplo, tá? Muito simples da gente conseguir compreender e identificar isso aqui no nosso dia a dia. O problema é que a gente acaba tendo uma pequena dificuldade em criar uma regra, um sistema automatizado, porque ele é meio difícil, né, de você dizer, identificar, por exemplo, que eu tenho essas mínimas, mas as candles em si não dá para a gente determinar que esse aqui realmente é um ponto bom para você comprar. Tá? Eu aprendi com um livro, cara, eu não lembro qual foi, sobre essa questão desse gatilho, mas que é aplicado também em outras situações. E aí a gente entra num embate aqui, né? Entra numa certa dificuldade em realizar esse tipo de operação, porque no meu dia a dia, acompanhando o mercado, eu percebi que ele forma o melhor cenário quando você tem esse aqui, tá? Vou apontar aqui diretamente. Tá vendo? Vamos olhar a mínima dessas 3 candles aqui, 48, 49, 50. E eu acabei percebendo que ele tem uma probabilidade muito maior de dar certo quando a terceira candle do pacote, né, do conjunto do gatilho, ela fecha acima da máxima da candle do meio, tá? Por exemplo, você tem uma candle de baixa, fechamento menor que a abertura, a candle do meio tem a mínima menor que a mínima anterior, e a terceira candle tem a mínima menor que a anterior e o fechamento maior que a anterior, tá? Então, esse seria o conjunto ideal para a gente realizar essa operação de contra aqui em cima com stop embaixo. Não importa se é um doji, não faz diferença. Por exemplo, aqui a gente vê que ele não construiu perfeitamente. Como é 5 minutos, gente, você tem que ter sensibilidade de que aqui, por exemplo, armou de toda forma. 5 minutos ainda é um tempo muito rápido. Tá? Não pense que 1 minuto é rápido. 1 minuto é extremamente rápido. 5 minutos é rápido. Então, ó, tá vendo? Uma candle de compra, fechamento acima da abertura, uma máxima maior do que essa candle anterior, e o fechamento, tá? Que, por exemplo, a gente considera uma única candle. Não faz muita diferença. Tá? É óbvio que você não vai pegar 5 candles depois, né, se ele ficar por aqui, e considerar. Mas olha só, 1, 2 candles. Então, eu vou fazer uma regra de coloração, mas a sua análise, a sua observação como um trader, ela é fundamental, né, para você compreender a formação desse processo. Tá? Então, qual é o critério, qual é a regra desse sistema? Candle número 1. Eu consigo aumentar essa letra? Acho que eu consigo, né? Candle número 1 para um sistema de compra, tá? Vou botar aqui.
ruim aqui. Para compra, o que a gente precisa? Para realizar uma operação de compra, eu preciso que o mercado esteja caindo, tá? Esteja vindo de cima para baixo, não necessariamente de cima para baixo, né? Mas nesse caso aqui, por exemplo, a gente viu que o sinal de entrada aconteceu depois de uma queda de venda. Então, é preciso que tenha essa construção. A gente tem até um exemplo do lado aqui, ó, tá? Fazendo a mesma coisa. Mas vamos lá. Para a compra, eu preciso que a primeira candle tenha o fechamento menor que a abertura. Ou seja, uma candle de venda, tá? A segunda candle, ela precisa ter mínima menor que a primeira candle. Tá? Mínima menor que a primeira candle. E a terceira candle desse conjunto, ela precisa ter mínima maior que a segunda candle. Eu não sei porque meu gráfico está andando para a direita, tá? Mas... E ainda a terceira candle precisa ter fechamento maior que máxima da segunda candle. Tá? Vamos, deixa eu ver, acho que aqui eu consigo aumentar a fonte. 20. Dá para entender aqui agora, né? Então, olha só os critérios. Temos 4 critérios. A primeira, fechamento menor que a abertura. Segunda, mínima menor que a mínima da primeira candle. Vou botar isso aqui, né? Mínima menor que a mínima da primeira candle. Terceiro critério, terceira. Tá? Isso aqui é o número das candles. Tá? Primeira candle, segunda candle, terceira candle. Mínima maior do que a mínima da segunda candle. E fechamento maior que o fechamento da segunda candle. São 4 critérios, tá? 4 características para a gente construir nosso sistema. Isso aqui é para compra. Agora vamos fazer para venda. Para venda. Como é que funciona? Para venda. É exatamente o inverso. A primeira candle precisa ter... Vou apagar tudo para a gente reescrever, tá? E passo por passo. A primeira candle precisa ter o fechamento maior que a abertura. Ou seja, uma candle de compra. Fechamento, abertura. Então, fechamento maior que a abertura. A segunda candle, ela precisa ter... A segunda candle, ela precisa ter a máxima, essa do meio, tá? A máxima maior que a candle anterior. Então, ó, máxima maior que a máxima da primeira candle. Tá? Máxima maior que a máxima da primeira candle. E aqui vem a terceira candle, que é a que tem mais informações contidas, né? Nesse caso aqui, como a gente viu logo no começo, juntando essas duas candles, a gente tem informação. Então, a regra por si, ela não iria colorir. Então, você tem que fazer sua análise e perceber que aqui seria um ponto de execução da entrada, tá? Do trade. Então, eu vou criar a regra, tá? Mas a gente tem uma limitação de 3 condições. Então, uma dessas aqui vai ter que ser eliminada. Então, tem que ter bastante atenção com isso. Terceira candle. A gente precisa ter a máxima menor que a máxima da segunda candle. Tá? Essa máxima aqui tem que ser menor, mais baixa do que a máxima dessa candle do meio. Tá? E ainda a terceira candle, ela precisa ter o fechamento menor, mais baixo. Tá? Aqui a primeira, a segunda, o fechamento tem que ser abaixo da segunda, né? Da candle do meio. E fechamento menor que a mínima da segunda candle. Tá? Então, isso aqui é a informação que a gente precisa para construir nosso gatilho, tá? Nosso sinal de execução. Tá? Olha só, para a compra e para a venda. E agora vamos criar a regra e vamos ver o que a gente pode eliminar na criação da regra. Mas quando você estiver operando,
é fundamental que você observe esses detalhes, tá? Todos eles. Então, anotem essa construção, tá? Ponham no caderno aí, ponham num papelzinho perto de vocês, para quando estiver operando, vocês lembrarem disso. E é óbvio que com o tempo, né, isso aqui vai ser algo automatizado aí na sua mente. Vamos lá. Criar a regra de coloração. Para a compra, a primeira candle. Aqui no sistema de criação de regras, a gente tem esse deslocamento, ó, cotações anteriores. Eu vou deslocar duas candles antes, tá? Que a gente vai ter a candle atual, que vai ser onde vai colorir, a segunda candle, que é uma candle antes, e a terceira candle, que são duas candles antes, tá? Então, fechamento da primeira candle, que é duas candles antes da atual, ela precisa ter o fechamento menor, isso aqui é para compra, tá? Que a abertura. Fechamento menor que a abertura. Opa. A gente precisa ter a mínima, na segunda candle, a mínima, olha só, mínima, deslocar um período, menor que a mínima da primeira candle. Ou seja, essa mínima precisa ser menor, aqui é para compra, então é embaixo aqui, tá? Aqui, a mínima dessa candle tem que ser menor do que a candle anterior. Então, ó, mínima, deslocar 2 períodos. Tem que ser menor do que a mínima anterior. E agora vem onde a gente vai ter que decidir entre essas duas regras, tá? Eu vou colocar a mínima maior do que a segunda candle, nesse caso aqui, ou fechamento acima dessa máxima. Eu acho que é mais simples a gente observar o fechamento. Porém, nesses casos aqui vai deixar mais subjetividade, né? Então vamos trabalhar com a mínima. A mínima da candle atual, mínima. Nesse caso, eu não vou deslocar o período, tá? Porque a gente está falando dessa candle aqui que vai colorir. Ela tem que ser maior do que a mínima dessa candle aqui, da anterior, ou seja, a candle do meio. Tá? Se esse conjunto de informações acontecer, eu quero que essa candle fique verde e por isso está pronto. E a gente vai observar essa questão aqui agora do fechamento, tá? Que eu não consigo inserir dentro do sistema. Tá? E agora vamos fazer para venda. Eu preciso do fechamento da primeira candle, desse daqui, por exemplo. Fechamento maior que a abertura. Então, fechamento maior que a abertura. E agora isso aqui vai mudar para máxima. Tá? Eu quero a máxima dessa candle maior do que a máxima da candle anterior. Então, o sinal muda. A gente muda isso aqui para máxima. E agora eu quero a mínima da última candle mais a máxima, tá? Aqui para venda é tudo máximo. Eu quero a máxima da terceira candle do conjunto mais baixa do que a máxima da candle anterior. Quando vocês estiverem construindo, vocês precisam experimentar qual vai ficar melhor para você. Tá? Talvez seja melhor você analisar as máximas e automatizar os fechamentos. Tá? Então, eu quero a máxima da candle atual menor do que a máxima da candle anterior. E se isso acontecer, eu quero que fique vermelho. Tá? Então, aqui eu tenho o gatilho pronto, tá? O gatilho pivô. Eu vou chamar aqui de gatilho pivô. Eu não posso botar acentos, tá? Vou botar um Tzinho aqui porque a gente é elegante. Gatilho pivô criado com sucesso. Olha só nossa regra como fica. Tá vendo? Toda candle que tiver essa construção vai simplesmente colorir. Olha só aqui, armou uma compra. Não foi bem sucedido. Aqui, não quer dizer, aqui não ativou, tá? Aqui deu uma venda, aqui deu stop. Aqui deu uma compra, aqui deu gain. Aqui deu outra compra, aqui deu gain. Aqui deu uma venda, aqui deu certo. Uma outra venda aqui não deu certo. Depois uma compra que, se você tivesse colocado na barra, teria dado stop, mas aqui embaixo teria dado certo. Enfim,
você precisa sempre analisar o contexto. Deixa eu tirar isso aqui da frente da tela. Contexto. E como é que a gente faz isso, cara? Como é que a gente analisa esse contexto? Eu não quero prolongar muito esse vídeo, tá? Então eu não vou falar muito sobre contexto agora, não. Eu vou falar mais sobre gatilho mesmo. Você precisa estar ligado, você precisa estar de olho nos suportes e resistências. Esse daqui é o sistema para quem só quer fazer isso. Tá? Então você pode observar, por exemplo, os últimos gatilhos que deram certo. Tá? É uma dica para você marcar suportes e resistências. Aqui, por exemplo, foi um. Aqui formou o conjunto perfeitamente. Ó. Esse aqui é o cenário muito bom. E você sabe que isso aqui é uma resistência. Você vai marcar os resistências. Eu gosto de aumentar o tempo gráfico porque isso aqui dá uma visibilidade maior, tá? Mas não é relevante não. Aqui, por exemplo, você teve uma compra mal sucedida, uma venda bem sucedida. Então você vai marcar também essa região aqui. Pega da máxima, tá? Depois a gente vai falar mais sobre contexto para melhorar um pouco esse aspecto. E aqui a gente tem uma compra bem sucedida. Ele ficou verde depois desse conjunto, tá? Então é importante você saber que quando ele colorir, as 3 candles anteriores compõem o conjunto. Aqui, todas essas candles compõem um conjunto que forma o nosso gatilho. Tá? Então a gente marca essa mínima. E aí, né, você pode marcar o dia anterior, pelos 15, pelos 60, fica a seu critério. Você vai ter que fazer os testes e ver qual fica melhor. E aí pronto, tá? No dia seguinte, o que você precisa está feito. Vamos lá, aqui a gente está embaixo de uma resistência, vamos comprar? E teria um potencial de 120 pontos, mas a gente sabe que suporte e resistência é uma região. Olha só o preço de abertura onde estava. Eu quase fiz essa compra ontem, né? Ou seja, eu deixei muitos detalhes passando. Quase fiz. Aqui, por exemplo, a venda funcionaria, você pegaria os sinais de venda, tá? Aqui as vendas. Aqui o preço retornou, fez um pullback, a gente já viu que o mercado estava caindo forte, por mais que ele tenha feito esse retorno, aqui ainda seria uma condição de venda, tá? Observem que essa daqui, aqui a gente vai falar desse gatilho, mas ele não armou corretamente, tá vendo? Então você precisa ter essa sensibilidade de identificar aqui. Você tem as máximas, mas o fechamento aqui está muito alto. Então esse gatilho por si não foi acionado. Foi acionado na outra candle. Né? Só que aqui, não sei se faria uma venda já nesse ponto, risco bem grande, inclusive. Então é bom você estar sempre atento a esses detalhes aí. Aqui tem uma vendinha interessante, ó. Tá vendo as máximas? Aí faz essa daqui ligeiramente mais alta, um fechamento abaixo, né, bem próximo, quase um engolfo. Seria um ponto interessante para fazer essa venda. Tá? Então, é importante você estar atento a isso, porque vai formar o tempo inteiro. Tá? Toda hora vai ficar formando sinais de execução. Olha só aqui dentro. Aqui a gente viu ontem um triângulo. Né? Inclusive, fizemos o trade desse triângulo. Foi um trade muito bonito, muito legal. E você está vendo que o preço está dentro do triângulo. Você não vai comprar isso aqui. Tá? Você não vai vender. A gente já falou também, triângulos, o centro dele é uma região muito difícil de se trabalhar. Tem que evitar esse trade dentro dessas regiões. Então, ó, você não vai comprar aqui, você não vai vender aqui. Você vai esperar o rompimento. E foi o rompimento que deu uma boa operação que a gente fez 600 pontos nisso aqui. Tá? A gente, porque a galera do grupo pegou também. Ó. Foi 50% do alvo. Eu comprei por aqui, ó, 600 pontos. A gente subiu com 5 mini contratos aí, deu para fazer um dinheirinho bom. Tá? Aqui, por exemplo, a gente está vendo que fez uma correção. Você vai pegar, sei lá, do fundo. Né? Agora, como você vai pegar? Eu costumo pegar daqui, ó, do último fundo. Para mim foi esse. Mas cada um tem seu jeito de fazer. Tá? Não faz muita diferença na prática, porque a FIBA ela vai se ajustar, ela vai dar certo de todo jeito. Ó, pegando daqui até esse topo, a gente viu que o mercado fez uma correção. Até falei para a galera, ó, aqui é compra. O stop aqui embaixo, 200 pontos. E segurou, consegui fazer pelo menos 300, né? Sair com 200, um para um aí. E depois a gente viu o preço fazendo uma bandeira de baixa. O mercado caiu, não conseguiu romper topo lá e fez uma bandeira de baixa. Foi por aqui, mais ou menos. Até cheguei a fazer a venda, mas deu uma afastada aí. Daria para vender aqui. Olha o sinal de venda aqui. Enfim, aqui você colocaria uma projeção, uma FIBA alternada, né? Alvo de 161,8. 600 pontos mais uma vez. Tá? Aqui não deu sinal, aqui embaixo que deu. Você está vendo a máxima, uma queda de compra, uma máxima mais alta,
Essa daqui fechou abaixo. Tá vendo? Aqui, por mais que seja estranho, né? Por mais que não esteja bonitinho como esse daqui, ou sei lá, esse, você percebe que aconteceu tudo que você precisa. A máxima do meio mais alta e o fechamento abaixo da mínima. Não importa se teve uma grande barra. Se tem uma grande barra, é ainda melhor. Tá? Seria ruim se tivesse uma grande barra com grande pavio. Mas enfim, esse é o gatilho. Cadê nossa... Ai, bagunçou tudo aqui. Esse é o gatilho. Tá? Você que opera no TRID, anota isso aqui se você sabe fazer as regras aí pelo TRID. Aí depois você põe, sei lá, para automático, mas é importante você ter essa questão, né, de racionalizar o movimento. Aqui, por exemplo, ficou verde. Mas olha como está estranho. As mínimas, ok, mas o fechamento foi muito baixo. Tá? E o mercado está rachando. O mercado está caindo bem pra caramba aqui. Você vai comprar só porque deu um sinal de entrada? Pô, não, né? Aqui, olha só que gatilhozinho bonito. Não fechou acima, mas você está vendo que o mercado aqui está consolidado. O mercado consolidado é o mercado que a gente compra suportes e vende resistência. Tá? Mercado em tendência não. Você vai fazer essa venda. Você não vai fazer essa compra. Você não vai fazer essa compra aqui. Você vai fazer as vendas. Ou as compras no caso de um mercadinho direcional. Olha aqui. Pô, você já viu o sinal de compra aqui. Deu um dojizinho desse? Pô, você compra. Então compra aqui em cima. Dá um tradezinho legal todo dia. Então, olha isso aqui. Né? Você vendeu aqui, deu errado. O preço está no fundo. No fundo você compra. No topo você vende. É o básico de operar mercado lateral. E aqui só vou dar um trade bom já de tarde. Olha isso aqui. O mercado abriu, né? Tinha um triângulo aqui, rompeu. Você não vai pegar o sinal de venda. Não é porque teve a primeira candle do dia, você vai pegar um sinal de venda, você vai pegar o sinal de compra. Tá? Mas é importante que você tenha os gatilhos e consiga mentalizar sobre eles, tá? Consiga raciocinar sobre eles e não simplesmente sair operando gatilhos porque deu um sinal de execução aqui ou ali, tá? E agora vamos falar desse segundo gatilho. Esse daqui é o que eu utilizo há muito mais tempo, eu gosto bastante dele, inclusive eu gosto de utilizar ele num tempo gráfico menor, então eu vou mostrar para vocês aqui no 2 minutos, mas funciona em qualquer um, tá? No 1, no 5. Como é que funciona esse gatilho? Eu vou colocar essas caixas coloridas aqui para a gente compreender. Ele é um gatilho formado também por 3 candles, tá? Todos os meus gatilhos são formados por 3 candles. E ele também tem critérios muito bem definidos e que a gente não desvia dele. Esse daqui funciona da seguinte forma. Tá? Imagine o mercado caindo, já que eu fiz aqui a maior de vermelho. Imagine o mercado caindo, tá? Caindo forte, caindo acelerado. E aí ele encontra ali um suporte. Por exemplo, aqui. Ele encontra aqui um suporte. E você está na expectativa agora de uma compra. Opa, esse mercado chegou no suporte, provavelmente aqui a gente vai ter um tradezinho de compra, né? Contra esse movimento. Caindo forte não, tá caindo. Para ninguém ficar comprando com o mercado derretendo. Então, o preço atinge esse suporte. Eu vou colocar aqui um paviozinho, porque normalmente tem, né? Quando ele atinge esse suporte. Vou colocar aqui um pavio. E aí ele faz o seguinte, ele deixa uma candlezinha. Essa segunda candle, eu vou até tirar essa cor dela, porque a cor dela não é relevante. Tá? Vou colocar de preto também não. Né? Dá para induzir a cor também. Vou colocar aqui o púrpura. Pronto. Essa aqui é a segunda candle. A cor dela não é relevante. O que é relevante nela? Que o fechamento, que a mínima dela seja maior que a mínima anterior. Tá? Você tem uma mínima maior que a anterior. E agora vem uma terceira box, né, uma terceira candle, que é importante. Que é a candle que precisa ter o fechamento superior a essa candle anterior. Ou seja, uma candle necessariamente, tá, precisamente, tem que ser uma candle de compra. Essa daqui, por exemplo, pode fechar preta, pode fechar aqui. Ó. Não tem problema. Tá? Ela só não pode vir abaixo. Mas ela pode fechar aqui. Mas vamos lá. Fechou aqui. Tá? E aí você tem uma candle de compra. E agora o detalhe. Essa mínima dessa terceira candle, ela pode até ser menor do que a da segunda. Ela só não pode ser menor que a primeira. Tá? Então, olha só. 1, 2,
3. E novamente a gente tem um sistema que tem 4 regras, tá? E aí a gente não vai conseguir pôr tudo isso aqui na coloração. Então observem que a gente vai ter uma candle com fechamento menor que a abertura, uma candle de venda. A gente vai ter uma segunda candle com a mínima maior que a primeira e uma terceira candle com a mínima maior que a primeira e fechamento maior que a segunda. Então são 4 regras para a gente executar essa daqui. Ó, primeira, para a compra. Eu consigo dar duplo clique aqui e já editar aqui dentro, né? Ó. Para a compra. Mínima. Primeira candle. Mínima. Primeira candle fechamento menor que a abertura. Ou seja, uma candle de venda tem que ser uma candle de venda. Pode acontecer alguns casos em candle de compra, mas esses aí não são os cenários confiáveis, tá? Segunda candle, ela precisa ter a mínima maior que a mínima anterior. A mínima maior que a mínima da primeira. E a terceira candle, ela precisa ter mínima maior. Cadê esse mais de maior? Sumiu. Mínima maior que a mínima da primeira. E terceira candle precisa ter o fechamento maior que a segunda candle. Aqui, não lembro qual foi o tamanho da fonte que eu botei no outro, mas acho que foi 20 mesmo. Tá? Então, para a compra eu preciso disso, né? Fechamento menor que a abertura. Eu preciso de mínima maior que a mínima da primeira. E a terceira candle precisa ter a mínima maior que a primeira. Ela pode vir abaixo da segunda, mas não pode vir abaixo da primeira. E o fechamento maior que a segunda. Tá? Então, isso aqui constrói nosso sistema. Novamente, a gente tem 4 regras, tá? 1, 2, 3, 4. E eu não consigo colocar as 4 regras na coloração. Eu vou ter que deixar uma dessas aqui passar. E eu vou optar pela mínima, tá? Eu quero ver, para mim, o fechamento aqui é mais importante. Até porque se você vier para um tempo gráfico menor, olha só aqui, tá vendo? Aqui deu uma venda bonitinha, utilizando esse gatilho. Vamos criar a coloração então. Criar regra de coloração. Fechamento da primeira candle, ou seja, candle, a gente já viu isso aqui no anterior, né? Candle menos 2, né? 2 períodos antes, menor que a abertura. Tá? Eu acho que no Trid dá para você fazer até completo, né? Seria até o cenário melhor. Fechamento menor, que era para ter feito logo de venda, né? Vamos fazer logo de venda aqui. Para venda. Venda é exatamente o inverso. Eu preciso de fechamento maior que abertura. Ou seja, uma candle de compra. Fechamento maior que abertura. Eu preciso agora para a compra, acho que para venda, né? Preciso para venda a máxima da candle menor que a máxima da primeira. Então, ó, a segunda candle precisa ter a máxima menor que a máxima da primeira candle. E a terceira candle, eu preciso ter a máxima menor que a máxima da primeira. E eu preciso ter o fechamento menor. Fechamento menor que a mínima da segunda candle. Até esqueci de botar ali, eu vou pôr também, tá? E eu preciso do fechamento da terceira candle menor do que a mínima da primeira candle, da segunda candle, tá? Olha só para a venda. Aqui, só para corrigir. Eu preciso do fechamento maior que a máxima da segunda candle. Tá? Pronto.
Para venda, a gente vai ter exatamente o inverso. Tá? Por exemplo, aqui, o preço atingiu uma resistência. Vou botar mais alto aqui. Eu vou ter uma candle de compra. A gente consegue ver, esse aqui está bem óbvio. Pô, isso aqui seria bem legal de se fazer. 200 pontos ali, bem tranquilo. Aqui uma candle de compra. Tá? Tem pavio ou não? É óbvio que quando tem pavio é melhor, né? Dificilmente o mercado para. Ó, você vê que vem uma barra cheia, normalmente ele ainda sobe um pouco. Dificilmente você vai ver uma sem pavio. E aí você vai ter uma candlezinha ali. Tá? Eu tô colocando tudo paralelo, mas a gente sabe que durante o pregão não fica bonito assim, né? Até a regra de coloração ajuda até para isso, né? Para você perceber alguns movimentos que não seriam tão simples de se notar com o olho, né? A olho nu ali, porque não fica tão claro. Tá? E aí você tem a terceira candle. Tá? Pronto, sua venda é aqui embaixo. Então vamos lá criar nossa regra de execução, né? Nossa regra de coloração. Fechamento da primeira candle, seja candle 2 períodos antes, tá, da atual. Tá vendo? Candle atual, 2 períodos antes. Fechamento, vamos fazer primeiro para compra. Fechamento menor que abertura. Ou seja, candle de venda. Tá? O processo racional é bem simples. Fechamento menor que abertura. A candle do meio, ela tem uma mínima da candle do meio. Ela é maior, mais alta, tá? Do que a mínima da candle anterior, que é a primeira candle. E nós temos a terceira candle com o fechamento maior que a máxima da segunda candle. Tá vendo? Fechamento maior que a máxima da segunda. Se tiver um pavio, tem que fechar assim, tá? E aqui a gente vai observar se a mínima vai estar, né, durante a operação lá, durante o trading system, a gente vai observar se a mínima está na região correta. Então, inserir regra de coloração. E agora para venda, a gente precisa de um fechamento maior que a abertura, tá vendo aqui? Fechamento, abertura, fechamento. Então, fechamento está mais alto, fechamento maior que a abertura. Máxima, a máxima da segunda candle, tá? Da candle 1, né? Aqui, durante a criação, é candle 2, candle 1 e candle 0, tá? Onde a gente não põe dentro dessa caixinha aqui que eu esqueci o nome. A gente precisa da máxima menor que a máxima da candle anterior. E agora a gente precisa de uma candle que tenha um fechamento menor que a mínima anterior. Tá? Simples assim. Gatilho TPC. Regra criada com sucesso e nossos sinais de execução estão prontos. Tá? Olha só essa venda aqui, foi bem legal. Tá? Eu acredito que até num minuto a gente consegue boas operações utilizando. Sim, isso daqui funciona em qualquer tempo gráfico, tá? Olha só, tá vendinho aqui que legal. Venderia bem atrasado um pouco ali, mas dá certo. O importante é isso. E você observar que o mercado está direcional. Olha essa daqui, onde você teria vendido. Né? Uma venda bem legal. Põe uma média, por exemplo. Eu inserir aqui uma média. 2 minutos. A gente vê uma média relacionada à última hora, por exemplo. A média de 30 e uma média de, sei lá, 7. Tá? Olha só que legal. Por que a média de 7? Porque aqui a gente tem uma média representando a última hora. E aqui a gente tem uma média representando os últimos 15 minutos. Tá? Eu costumo colocar a média rápida vermelha, mas vou colocar azul aqui só para não confundir, tá? Olha só, você sabe que aqui é venda. Né? Ou deu um sinal de venda abaixo das médias, você entra na operação, aqui você não vai comprar, né? Tá bem óbvio. Aqui você pode até vender. Chegou a dar 300 pontos, muito bom. Aqui, por exemplo, fica de fora. Aqui realinhou quase nessa média aqui ainda está apontando para cima. Aqui você fica de fora também. Aqui ficou mais interessante. Olha como as médias estão começando a virar. Né?
Então você viu isso aqui, você podia vender aqui ou esperar um pouco para vender mais embaixo, escorado nas médias e no ponto de execução. Então você pode marcar suporte e resistências e esperar um sinal de execução também. E eu acho esse daqui até mais interessante do que o anterior, porque ele dá menos sinais. Tá? Menos sinais durante o pregão. Num minuto, acredito que ele dá muitos sinais. Deu uma compra aqui, ó, deu muito certo, tá? Mas eu não faria. E eu prefiro operar com tempos maiores que 2 minutos. 2 minutos é um tempo mínimo ali pra gente fazer um trade, tá? E olha só, funcionando bonito. Aqui, ó, deu outro gatilho, tá vendo? As mínimas, fechamento acima da máxima, você poderia ter feito a compra aqui, ó, 700 pontos ali. Aqui uma venda, enfim. Observem que o sistema ele é muito bacana e muito bem definido. Essa venda aqui as médias não teriam deixado, tá? Mas a gente não segue isso o tempo inteiro. Dá pra gente perceber, marcar resistências aqui, ó, e identificando, tá vendo? Olha a distância desses topos para a distância desse. Aqui, obviamente, está começando a falhar. Você poderia, por exemplo, esperar, né, observando isso. Eu provavelmente faria isso, tá? Esperar ó, o preço cair. Deve ter dado até uma divergência aqui, a gente viu no outro, né, no outro vídeo sobre isso. Tá vendo? Olha a divergência. Costuma acontecer isso, então é importante estar atento também. Entre esses topos, esses daqui que a gente percebe que está obviamente mais baixo. Então aqui seria em ambos os casos, uma condição muito boa para execução. Eu estou achando que minha voz está ficando baixa. Deixa eu verificar. Uhum. Deixa eu verificar em qual configuração está meu microfone aqui, porque eu acho que eu estou ficando sem voz esse tempo inteiro. Eu não tenho... Acho que eu vou testar aqui. Testando voz. Testando voz. Eu acho que está saindo. Vou terminar de gravar, depois eu vejo. Bom, gatilho. Bom, o gatilho é esse. Tá? A gente tem aqui os critérios. Anotem aí quem quiser reproduzir em outra plataforma. Tá? E ficar com atenção nesses detalhes aqui que eu não consigo colocar nas regras. Tá? E aqui nós temos mais um sinal de execução. Esse daqui eu não utilizo nos tempos gráficos menores. Tá? Ele também é um sinal de execução baseado em 3 candles. E muitas vezes ele vai ser confundido por martelos, tá? Martelos no topo, no fundo, mas não é. É importante observar o detalhe dele, que é muito parecido com esse último que a gente vai ver aqui. Tá? Aqui está por exemplo. Mas por que eu falo para a gente não confundir, né, com os sinais de execução de martelos, né, de topos e fundos? Até porque na maioria das vezes acontece desse jeito, mas ele tem um detalhezinho que é sobre as mínimas. Tá? A mínima dessa candle ela precisa ser menor do que as duas candles anteriores. Essa daqui eu acho que a gente consegue inserir a regra inteira no conjunto. Tá? Então eu preciso ter a mínima da candle que a gente vai executar o trade menor do que a mínima das últimas duas candles. Tá? Eu preciso, isso aqui é necessário, tá? Que as mínimas sejam abaixo. E aqui está o detalhe. O fechamento tem que ser maior que o fechamento da candle anterior. Tá vendo? Fechamento da candle anterior e fechamento dela. E tem um detalhe muito importante também. Você precisa observar aqui, né, não só além do contexto, tá? Você precisa observar se o fechamento vai ser próximo da máxima, tá? Eu não consigo inserir isso aqui na regra de forma alguma. Mas, por exemplo, aqui deu esse mesmo sinal de execução, tá? Mínimas, ó, a máxima dessa aqui ainda é maior do que as duas anteriores e o fechamento é menor que o fechamento anterior. A gente pode vender aqui embaixo, tá? Aqui, ó, mínima, essa daqui não, tá? O mínimo é menor, mas não ativou a compra não. Quer ver? Mínima menor que as duas anteriores e fechamento maior que o fechamento anterior. Um engolfo de alta, né? Aqui deu até o Market Structure High. Então, ó, esse aqui também, máxima maior que as duas máximas anteriores e o fechamento abaixo do fechamento, tá? Da última candle.
Então, esse daqui eu não vou nem desenhar muito, é muito simples de se fazer, ó. Aliás, eu vou seguir, né? Já que a gente está digitando um por um, eu vou seguir também. Some assim, né? Para compra. Fecha, mínima, menor. Mínima menor que as duas mínimas anteriores. O mercado está até abrindo já, hein? E fechamento maior que fechamento anterior. Notem que aqui são duas regras em uma, tá? E fica tudo baseado na mesma candle. Ela precisa ter a mínima menor que as últimas duas, tá? Não importa a coloração dessa candle, não importa se é uma candle de alta ou se é uma candle de baixa. A gente pode definir como critério isso também. A primeira candle tem que ser uma candle de venda. Porém, isso implica na quantidade de regras que a gente vai impor no nosso sistema. Talvez fique muito e a gente, por exemplo, se aqui a gente esperasse uma candle de venda, não teria armado essa venda aqui, tá? É importante a gente estar separando isso na nossa mente e até na nossa regra também. Eu vou aumentar aqui esse tamanho. Para a venda, a gente vai fazer exatamente o inverso. Máxima, máxima, maior, a máxima da candle atual, maior do que a máxima das últimas duas candles. E o fechamento mais alto, menor, tá? Fechamento menor que o fechamento anterior. Simples assim. Não tem muito segredo, não. E agora a gente vai criar nossa regra de coloração. Então, eu tenho máxima daqui do atual, maior, para a venda, maior que a última máxima. E eu tenho a máxima da candle atual maior que a máxima da candle anterior a essa. E eu tenho o fechamento, isso aqui é para venda, tá? Fechamento menor que o fechamento da última candle. Então, se isso acontecer, eu quero que fique vermelho. E agora eu quero uma regra para a compra. Mínima. Mínima da candle atual precisa ser menor do que a mínima da última candle. Eu preciso que a mínima da candle atual seja menor do que duas candles antes, do que a mínima de duas candles antes. Eu acho que isso aqui vai dar erro, cara. Eu acho que vou ter que refazer essa daqui. E eu preciso do fechamento da candle atual maior que o fechamento da candle anterior. Então, verde, que eu deixei um espaço aqui, tá vendo? Não tem nada não, eu refaço isso daqui. Para venda, é máxima maior que a máxima anterior. A máxima anterior. Eu preciso de máxima maior que a máxima da candle. Cadê? Da candle de duas candles antes. E o fechamento menor que o fechamento da candle anterior. O índice já abriu com gap de baixo, hein? Que é a máxima do que é o fechamento da candle anterior. Então, vermelho. Vamos chamar de gatilho inflexão. Eu não sei se eu consigo salvar com hífen, né? Não consigo. Gatilho inflexão. O nome já está sendo... Pronto, vou sobrescrever. Já tem até salvo esse gatilho aqui. Olha só. Tá vendo? Aqui seria um ponto interessante, né? Você pode associar, por exemplo, ao volume, porque você precisa que tenha volume numa candle dessa, né? Não adianta ter uma rejeição se não tem volume. Olha só, uma venda ali em cima. Aqui você pode utilizar a média, né, como critério, tudo nos 5 minutos, tá? Essa daqui eu não gosto muito de utilizar nos tempos gráficos menores. Mas como o critério é formado por 3 candles, todos eles, né, que são formados por 3 candles, você pode usar, por exemplo, o 3 minutos, né, que aí vai compor
9 minutos aqui, ou seja, quase uma candle de 10. Se você colocar o de 2, você vai ter 6 minutos, né? Quase uma candle de 5, né? Mais que uma candle de 5, na verdade. E no contexto interessante, ó, como aqui teria dado ruim, acionou a venda, você teria tomado um stop. Tá? Mas aqui em cima, ó, deu vários sinais de entrada de venda que foi bem, que deram certo, né? Que funcionaram bem, até compras contra a tendência ali que deram certo também. Tá? Uma venda lá no topo, bem legal de se fazer, tá no gráfico de 2, uma compra aqui embaixo, 900 pontos. Ó, aqui caindo, né? Você viu que o mercado tinha acabado de romper fundo. O que é que ele fez? Fez um retorno ali e falhou, venda aqui embaixo. Uma bela de uma operação de venda. Tá? E o mercado tá arrebentando para baixo, hein? Gatilho de inflexão, né? Já temos 3 gatilhos prontos, com os critérios bem definidos. Agora vamos falar sobre esse último gatilho aqui, que eu gosto bastante, tá? Um gatilho que eu utilizo muito, até para swing. Isso aqui serve para swing também, tá, gente? Vamos ver uma açãozinha aqui, por exemplo, Petro. A gente sempre usa a Petrobras como exemplo, né? Olha só, né? O preço atingiu suportes, a compra seria aqui, não acionou, aqui deu uma compra, e aí o mercado subiu. Aqui estava bem ruim se operar, tá? Mas a gente vê, por exemplo, quando pega uma tendência, a gente vai observar que o mercado começa a fazer topos e fundos ascendentes, ó. Tá vendo? Fundo, topo, fundo mais alto que o anterior, topo mais alto que o anterior, faz um pullback. Ó, sinal de compra que não acionou a entrada, não teve candle nos próximos 5 dias seguintes acima, aqui acionou a compra. Tá? Beleza, você pode entrar comprado. Teria que ter comprado nessa mínima, teria que ser um dia para você ficar bem atento. Deu para pegar todo esse movimento de alta. No semanal, olha só. Esse daqui é o pivô, né? Mas ainda assim, ó, percebe? A mínima, fechamento acima da máxima. Você comprou aqui no semanal ó, a R$18 e seguiu na operação. Até hoje está dando 17% aí de alta. Tá? Olha só aqui, né? O mercado faz uma pullback bonita aí no semanal. Olha só esse sinal de entrada, de execução. Você compra na máxima, na semana seguinte, tá? Olha só, bota seu alvo técnico aqui. Ou se você quer segurar o trade, ó. Se colocou alvo técnico, gente, olha que legal. Saiu antes do mensalão, né? Antes do mercado ter derretido aqui, ter caído bastante. Fez sua saída, depois comprou praticamente no mesmo lugar, ó, com o mesmo sinal de entrada. Olha só que bacana. Tá vendo? É por isso que você tem que ter duas mentalidades, tá? A mentalidade do investidor e a mentalidade do trader. O trader teria saído da operação por aqui. Ou aqui, ó. Aqui não é o gatilho de inflexão? É quase, né? Não chegou a ser, mas pô, você tem que estar atento, né? Aqui você entrou, saiu no alvo, 161,8, ó. Ou seja, você pegou aqui 50%. Cara, isso aqui é um lucro absurdo, tá? Ao longo de, acho que deu menos de um ano aqui, né? Menos de um ano você conseguiu 50% nessa ação. E já armou gatilho de venda no semanal de Petrobras. Ó. Agora, será que o mercado vem para baixo a partir dessa semana? Olha só. Sinal de venda deixado aqui na sexta-feira. Tá vendo as 3 máximas. Fechou abaixo da última mínima. Armou, acionou a venda já. E agora a tendência é que ele venha buscar esse suporte, né? Então, ó, a gente pode ter a Petrobras corrigindo bastante aí. E o índice? Olha o índice. O mercado aqui estava numa tendência forte de alta. Observem que a venda, né, por mais que tenha dado, não foi acionada. E a compra foi acionada na semana seguinte. E o mercado subiu 6 mil pontos a partir dali. Tá? Então é algo que funciona também no semanal. E olha só, você viu esse rompimento do pivô bonitinho aqui. Ver se tinha alvo, já atingiu alvos técnicos. Opa, atingiu 61,8. Aqui já tinha feito pelo menos uma parcial, não swinga. 6.500 pontos de parcial. O stop era de 8 mil pontos, então teria que sair aqui com 2/3 da mão. Tá ótimo. Fez essa saída aí, tá bom demais. Ou saiu inteiro, fez parcial, espera um pullback para comprar mais. Né? Deve chegar a voltar nesses topos aqui, ó, nos próximos dias. Bem distante, hein? 98 mil. Fica atento nesse índice aí, quem tá com suas ações. Fica ligado para se proteger. Voltando aqui para o gráfico de 5 minutos. Tá? E nosso último gatilho, Market Structure High e Market Structure Low.
Eu falei disso aqui num vídeo que a gente gravou há uns 6 meses atrás, cara. E é um sinal de execução muito legal. Inclusive, eu acho melhor do que todos os outros, particularmente. Ele dá muito certo, até em tempos gráficos menores, né? Vocês vão ver isso aqui, por exemplo, é 1, tá? É claro, tá, gente? Você tem que ter... Ó, aqui a sinal tá um sinal de compra, tá? Vamos lá. Eu não vou entrar agora não, mas deu vontadezinha de comprar aqui, tá? Mas acho que ele ainda tá abaixo desse fundo. Não sei, tem que ver se tem alguma coisa antes ali pra fazer sentido executar essa compra por aqui. A gente tá no meio desse dia, é uma consolidação bem chata ali. Então vamos lá. O que significa Market Structure Low e Market Structure High? Estrutura de mercado de alta, estrutura de mercado de baixo. Simples assim. Né? E como é que funciona esse gatilho, né? Esse sinal de execução? Vamos mais uma vez para o texto. MSL e MSH. Ele diz basicamente o seguinte: depois de 2 quilos de alta, né, você chega numa resistência e você vai ter uma candle de baixa com um fechamento menor que o fechamento da primeira. Ou seja, olha a construção, olha isso aqui, tá? Uma candle de alta, 2 candles de alta e o fechamento dessa candle é menor do que essa daqui. Tá? Eu vou até botar aqui, ó. Para a gente sempre lembrar que está sendo formado por 3 candles. 1, 2 e 3. Tá? Primeira candle, segunda candle e terceira candle. Eu preciso que a primeira candle seja de compra, a segunda candle seja de compra e a terceira candle tenha um fechamento menor do que a primeira. Olha só, fechamento menor do que a primeira, venda abaixo da terceira candle, stop acima da terceira candle. Stop acima da máxima, tá? Que aqui a segunda pode ter a máxima um pouco mais alta ali, então você stopa em cima. Isso não faz parte do conjunto. Você tem que ter a sensibilidade de que algumas vezes vai acontecer assim, ó. Tá vendo? Aqui tá bem parecido, mas acho que até coloriu aqui, tá? Olha só aqui, armou a venda também e deu errado. Essa daqui deu stop, 300 pontos. Essa daqui deu certo depois. Essa daqui também deu certo. Ó. Então, você tem que ter essa atenção, né? Esse cuidado, mas principalmente, tá, gente? Gerenciamento. Porque se você toma esse stop aqui, por exemplo, okay, 300 pontos de stop, e acaba a sua condição de operar, fica difícil você executar todas as operações, tá? Principalmente com gatilhos. Gatilhos vão falhar bastante. Né? Bastante relativamente, mas vão falhar. E, aliás, qualquer sistema de trading vai falhar, né? Vai dar errado eventualmente. E se você, depois de tomar um stop de 300 pontos, não consegue pegar o próximo sinal, ó, fica muito difícil você operar com o sistema de comprar suportes e vender resistências. Então, você vai ter que adotar outro sistema, como eu prefiro. Né? Eu prefiro sistemas de tendência, que tem uma probabilidade muito maior. Mas, de todo modo, tá? Você teria feito essa venda, teria estopado, entrou na segunda. Já deveria ter feito essa, tá? Primeiramente. Deveria ter feito essa. Teria dado o gain aqui, chegou a dar 300. Ó, deu quase 400 pontos, cara. Então, imagina que saiu no stop gain por aqui, ó, dos 180 pontos. Pô, não pode marcar essa bobeira, tá? Você vendeu aqui, o mercado estava até em tendência. Ou você segurou o stop lá e esperar esse rompimento para pegar o trade inteiro, ou você cai fora e esperou novas entradas. Seria até o ideal, você esperar, ficar na operação, mas isso é muito difícil, cara. Isso é algo que é extremamente difícil. Dificilmente as pessoas terão essa mentalidade de esperar para executar, esperar todo esse movimento, corrigir tanto contra chegar no seu preço de entrada, tá? Depois segurar o trade para pegar esse movimento inteiro. Então, teria feito essa venda, teria estopado essa venda, teria feito essa venda, teria dado certo, saindo com muito ou pouco, teria dado certo, e teria feito essa outra venda que saiu com muito. Tá? Então, é algo que você tem que pegar os sinais. Ou esperar um sinal realmente ideal, por exemplo, nesses casos aqui, você espera uma segunda entrada. Normalmente acontece, já que a tendência era claramente de alta. Espera um contexto melhor. Esse contexto, para mim, era muito bom para fazer a venda. Né?
Pô, olha só que bacana. 2 gatilhos, né? Deu 2 gatilhos. Se eu tivesse vendido, pegar aqui o stop aqui em cima, teria feito uma operação em tanto aqui. Mas vamos lá. Deu para entender, né? Você precisa de 2 candles de alta e uma candle de baixa. E para compra? O inverso. Você precisa de 2 candles de baixa e uma candle de alta com fechamento acima do fechamento da primeira, né? Aqui a gente tem a primeira candle, segunda candle e terceira candle. Tá? 1, 2, 3. E agora a nossa regra. Criar regra de coloração. Precisamos de abertura, fechamento, mas tanto faz aqui. Fechamento para venda, tá? Maior, fechamento maior que abertura. Que candle é essa? A primeira, então ela é aqui 2, né? 2 períodos antes do momento do gatilho. Nós precisamos de fechamento maior que a abertura na segunda candle também, ou seja, um período antes da candle, né, um período antes da candle de execução do trade. E nós precisamos agora de fechamento da candle atual, então não tem um número, menor que o fechamento da primeira candle, que é essa candle aqui, a 2. A gente muda esse número aqui para 2. Se isso acontecer, quero que fique vermelho. E agora nós temos para compra, nós temos fechamento da primeira candle menor que sua abertura, temos o fechamento da segunda candle menor que sua abertura e temos a terceira candle com fechamento maior que o fechamento da candle anterior. Ou seja, se isso acontecer, eu quero que fique verde. E aqui temos o nosso gatilho de estrutura de mercado, MSH, MSL. Eu já tenho até isso pronto, né? Regra criada com sucesso. Então, temos nossa regra de coloração pronta para ser feita, né? Deu uma venda ontem, eu fiz essa venda aqui não utilizando esse sistema, mas eu fiz uma venda aqui, né? Olha só, ela deu sinal de compra, teria dado errado, deu sinal de compra, teria dado errado, deu sinal de venda, teria dado certo, sinal de compra, teria dado errado, deu certo, tá? Não chegou a dar stop, né? O stop estaria aqui embaixo, deu um sinal de venda aqui, deu errado, ou seja, gatilhos, a gente sempre entra no... toda vez que eu fecho alguma coisa aqui, fica dando isso. Toda vez que a gente entra, observa um gatilho, você tem que analisar o contexto. Tá? Aqui, por exemplo, formou um triângulo, né? A gente já falou desse triângulo antes. Então, você não vai operar gatilhos aqui dentro. Então, faz se o gatilho parece bom ou não. Você não vai operar o gatilho. Você vai operar o rompimento do triângulo, tá? Como foi feito ontem. A gente viu esse tradezinho aqui acontecendo, muita gente pegou. Olha só, que execução top. Eu comprei exatamente aqui. Na verdade, eu entrei com 5 minis aqui. Depois eu entrei com mais 10 aqui em cima. Quando ele fez o pullback, né, segurou exatamente em cima do triângulo, eu entrei com mais 10 aqui. E a operação foi muito bem sucedida. Tá? O alvo desse trade, ó, 50% atingiu e depois recuou tudo. Não tem normal, tá? Mas ainda assim, ó, chega daqui 600 pontos. Foi onde a gente saiu lá com os 5 minis. Tá? Então, é fundamental que se tenha essa perspectiva. Ó, vai dar venda aqui. Hein? É fundamental que se tenha essa perspectiva para que no seu dia a dia, né, você não entre só porque deu um sinal de execução, né, deu só um gatilho ali. Você tem que analisar o contexto, saber em que momento o mercado se encontra. Tá em tendência de alta? Tá, mas pô, você vai comprar depois que ele fez essa sobreposição, deixou um doji, fica ruim. Né? Eu comentei no grupo sobre essa compra aqui, ó. Ó, era aqui, porque o preço voltou aqui nesse topo, né, nos 400, com a queda até com volume razoável, tá? Chegou a dar 260 pontos, né? Não sei se daria para sair com 260, mas não teria perdido também, não teria saído embaixo de uma queda como essa, quando começou a dar sinais de venda. Então, gatilhos tem que ser algo que você precisa estar muito atento, tá? Precisa ter bastante cuidado com gatilhos, porque isso pode acabar te induzindo ao erro
Então, você precisa ter uma análise de contexto boa, você precisa sempre fazer um estudo muito bem definido, precisa identificar a direção do mercado, é por isso que eu recomendo sempre o uso das médias, né? Por exemplo, vou colocar aqui a média de 20 períodos, acho que pelo menos essa todo mundo deveria ter, tá? E você percebe, por exemplo, que o preço agora está acima da média, não deu sinal de venda aqui embaixo. Você não vai fazer essa venda, você não vai fazer essa venda, a média está começando a virar. Você vai começar a procurar compras, né? Talvez essa compra aqui, mas ainda assim eu não faria. Eu preferi esperar o triângulo mesmo. Então você tem que ter visão para enxergar isso, tá? Olha só, essa aqui seria até uma compra interessante. De fato, né, a média está bem direcional, mas depois, ó, topo mais alto, preço cai e começa a fazer um topo mais baixo. Lembra da regra de topo? As três quinas que formam um topo e um fundo? Opa, aqui a gente começa a ficar atento. Aqui é o último fundo. Olha só, olha essa quina. Rompeu. Você vende aqui e faz sua operação. Então, é importante, é muito importante você ter essa perspectiva para acabar não caindo em armadilhas por conta de gatilhos, tá? Até porque a gente sabe que o mercado é manipulado. Muitas vezes o martelo, uma shooting star, né, ela é formada justamente por players que estão tentando caçando essa liquidez, né? E algumas vezes isso vai dar bem errado e você vai acabar ficando numa posição bem ruim, sendo obrigado a estopar. Isso em índice e isso em ações também, tá? Então tem que ser muito cauteloso em relação a isso. Ó, aqui já acionou uma compra, tá vendo? Não fechou tão bem acima. Ó, mínima mais alta e a fechamento acima dessa máxima. Pronto. Não deixa de ser uma compra aqui em cima com stop na mínima. 200 pontos de stop, tá? Bom, é isso. Esses são os gatilhos. Eu vou colocar o link desses arquivos aqui, tá? Ó, vou exportar. Cadê os gatilhos? Eu tenho um monte de gatilho aqui, tá? Gatilho de inflexão, gatilho pivô, o TPC e o Market Structure High e Low, tá? Eu vou colocar isso aqui. Vai estar tudo dentro, né, dessa pasta gatilho. Aí na hora lá vocês exportam e vê qual fica melhor para você, tá? Estratégia exportada com sucesso. Bom, é isso aí, galera. Aqui na descrição do vídeo vai ficar o link do Drive com esses arquivos, tá? Vocês podem estar exportando aí para suas máquinas e observar durante o pregão o funcionamento desse sistema, tá? Valeu, muito obrigado a todos. E hoje eu vou tentar fazer uma operação utilizando um desses gatilhos. Eu tô quase entrando nesse, tá? Mas não vou entrar agora não. O mercado abriu com gap bem forte, talvez ele queira testar mais essas mínimas aqui. Valeu, um abraço a todos e fui.